Quando o objeto agora conhecido como 3I Atlas foi detectado cruzando o sistema solar, ele entrou oficialmente para a categoria de visitante interestelar. Isso, por si só, já seria suficiente para despertar curiosidade. Objetos vindos de fora do nosso sistema são raros, difíceis de observar e carregam informações sobre regiões do espaço que nunca poderemos visitar diretamente. Mas quase imediatamente após o anúncio, algo começou a incomodar parte da comunidade científica independente e, principalmente, observadores atentos do público. O comportamento do 3I Atlas não parecia combinar perfeitamente com o de um cometa natural comum. Foi aí que surgiu a hipótese do cometa artificial menos a ideia controversa de que o 3I Atlas talvez não seja apenas um pedaço errante de gelo e rocha, mas algo deliberadamente construído, ou, no mínimo, modificado por inteligência. A hipótese não afirma de forma direita que se trata de uma nave alienígena clássica, cheia de tripulantes ou tecnologia visível. Pelo contrário, ela parte de uma pergunta muito mais desconfortável. E se uma civilização avançada quisesse enviar algo pelo espaço por milhões ou bilhões de anos, atravessando estrelas, sem chamar atenção, sem emitir sinais óbvios, sem depender de comunicação ativa, que forma esse objeto teria? Certamente não seria algo brilhante, metálico ou reconhecível como artificial à primeira vista. Talvez fosse exatamente algo que se parecesse com um cometa. O que alimenta essa hipótese não é um único dado isolado, mas um conjunto de estranhezas sutis. A primeira delas está na trajetória. O 350 Atlas entrou no sistema solar com uma velocidade incomum e um ângulo extremamente específico, diferente da maioria dos cometas, que tendem a seguir trajetórias mais previsíveis quando interagem com a gravidade solar. Esse objeto apresentou um padrão difícil de encaixar nos modelos tradicionais, sem ajustes finos. Ajustes possíveis sim, mas que levantam sobrancelhas. Outro ponto frequentemente citado é o comportamento do objeto ao se aproximar do Sol. Cometas naturais costumam desenvolver caudas visíveis à medida que o gelo sublima, liberando gases e poeira. No caso do 3I Atlas, os sinais foram, segundo alguns observadores, estranhamente discretos ou inconsistentes. Houve momentos em que se esperava uma atividade maior, mas ela simplesmente não apareceu com a intensidade prevista. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem composições incomuns. Outros foram além e levantaram a possibilidade de que a estrutura do objeto poderia ser diferente do que imaginamos para um cometa típico. É aqui que a hipótese do cometa artificial começa a ganhar uma forma mais definida. Em vez de um bloco sólido e homogêneo, o 3I Atlas poderia ser um objeto altamente poroso, ou até oco, projetado para interagir com o espaço de maneira específica. Uma estrutura assim poderia explicar variações de aceleração não gravitacional, sem a necessidade de grandes emissões visíveis de gás. Em termos simples, ele poderia responder ao ambiente espacial de forma controlada, sem motores no sentido tradicional. A ideia de objetos artificiais disfarçados de corpos naturais não é nova. Há décadas, cientistas discutem conceitos como sondas interestelares passivas, velas solares e mensageiros cósmicos, projetados para sobreviver a viagens extremamente longas. Uma civilização que existiu milhões de anos antes da nossa poderia ter enviado artefatos simples, robustos e silenciosos, não para se comunicar ativamente, mas para observar, registrar ou simplesmente marcar presença. Nesse contexto, um cometa artificial seria uma escolha lógica, abundante, discreto e praticamente invisível aos olhos de uma civilização em estágio inicial. Outro elemento intrigante é a maneira como as informações sobre o 3I Atlas foram divulgadas. Para o público geral, os dados chegaram de forma fragmentada, técnica e muitas vezes com atraso. Observações mais detalhadas ficaram restritas a círculos científicos específicos, enquanto análises alternativas foram rapidamente rotuladas como especulativas ou sensacionalistas. Isso, por si só, não prova ocultação, mas cria um ambiente fértil para suspeitas. Afinal, sempre que o discurso oficial insiste demais em normalidade, alguns começam a se perguntar: o que exatamente está sendo normalizado? Defensores da hipótese do cometa artificial
também apontam para um padrão histórico. Em casos anteriores de objetos interestelares, como outros visitantes detectados no passado, houve comportamentos igualmente difíceis de explicar de imediato. Em pelo menos um desses casos, hipóteses artificiais foram inicialmente ridicularizadas, apenas para depois serem consideradas não descartáveis em debates acadêmicos. A ciência raramente admite mistério de bom grado, preferindo explicações provisórias a lacunas abertas. Um aspecto central dessa hipótese é a ausência de sinais óbvios. Para muitos, isso é justamente o que a torna mais perturbadora. Não há transmissões, não há luzes, não há mensagens, apenas um objeto silencioso, seguindo uma trajetória precisa, passando rapidamente pelo nosso quintal cósmico e desaparecendo novamente no espaço interestelar. Se alguém quisesse observar uma civilização sem interferir, essa seria uma estratégia perfeita. Observar sem ser visto, passar, registrar, seguir adiante. Há ainda quem sugira que o 3-1, Atlas, não esteja visitando no sentido tradicional, mas apenas cumprindo uma rota programada a eras. Nesse cenário, a Terra não seria um destino especial, mas apenas mais um ponto em um mapa cósmico. A ideia de que estamos sendo observados, não porque somos importantes, mas porque somos previsíveis, é profundamente desconfortável. Retira o elemento de protagonismo humano e nos coloca como parte de um inventário. Críticos da hipótese ressaltam que todas essas anomalias podem, sim, ser explicadas por física conhecida ou por variações naturais, ainda pouco compreendidas. Cometas são complexos, imprevisíveis e frequentemente desafiam modelos simplificados. A ausência de uma explicação imediata não implica artificialidade, e essa crítica é válida. A história da ciência está repleta de mistérios que pareciam extraordinários, até que novas ferramentas os tornaram banais. Mas a força da hipótese do cometa artificial não está em afirmar certezas. Está em explorar uma possibilidade que raramente é discutida em público de forma honesta. Ela nos obriga a encarar uma pergunta maior. Estamos realmente preparados para reconhecer algo artificial, se ele não se parecer com o que imaginamos? Nossa ideia de tecnologia alienígena talvez seja limitada demais, moldada por ficção e expectativas humanas. Se uma inteligência quisesse atravessar o cosmos, talvez não buscasse contato, nem reconhecimento, talvez buscasse apenas persistência, sobreviver ao tempo, às estrelas, ao esquecimento. Um cometa artificial seria, nesse sentido, um monumento silencioso, não para ser entendido, mas para existir. No fim, o 3i, Atlas seguirá seu caminho, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Ele desaparecerá dos nossos instrumentos, dos nossos debates e, eventualmente, da memória coletiva. Mas a hipótese permanecerá, porque no fundo, ela não fala apenas sobre um cometa. Ela fala sobre nossa posição no universo, sobre o quanto sabemos e sobre o quanto ainda estamos longe de entender.